O excesso de burocracia e a falta de transparência geram perdas que afetam o desenvolvimento no país. Há anos vêm sendo criados mecanismos para simplificar processos, aumentar a transparência e melhorar o atendimento ao público. É a busca pela desburocratização. O Rio em Foco está no ar. A Federação da Indústria do Rio de Janeiro, a Firjan, fez um diagnóstico para saber como anda o processo de desburocratização com foco para o estado do Rio de Janeiro. Para conversar sobre esse diagnóstico, está aqui no estúdio Carlos Della Rocque, presidente da Junta Comercial do estado do Rio de Janeiro. O presidente da Firjan conversou com a nossa repórter. Ele lembrou que o processo de desburocratização começou há anos, com o ministro Hélio Beltrão. Só para lembrar, nós tivemos um Ministério da Desburocratização entre 1979 e 1986, um tempo em que ainda não havia tecnologia para ajudar no processo. Foi o ministro Beltrão que acabou com a obrigatoriedade de reconhecimento de firmas. Vamos ver o que disse o presidente. Hoje, a tecnologia já está dominada, é apenas uma vontade política do Estado, o Estado lato sensu, de transitar melhor as informações entre o poder público e a sociedade, entendendo a sociedade e as empresas. Isso traz democracia, isso traz transparência, isso traz mais tranquilidade para se fazer negócios e um amadurecimento brutal para o país. Um exemplo bom no Rio, que deve ter outros, certamente tem outros, mas um que me ocorre imediatamente é a Junta Comercial. A Junta Comercial tem feito um trabalho excelente em termos de transparência, e onde as pessoas podem consultar como é que está seu processo. Me corre também o INEA. O INEA, eu me lembro quando esse governo tomou posse, quando nos convidou para fazer uma parceria com o INEA, existia aqueles envelopes pardos com os processos. Hoje está tudo informatizado. O INEA não tinha computador, isso estou falando há 8 anos atrás. E ainda existem muitos desses, digamos, balcões do século XIX soltos por aí. E eu acho que a reflexão do poder público é exatamente identificar onde é que estão esses balcões velhos para transformá-los em interlocução moderna para a sociedade do século XXI. Nós já temos leis demais, todas as leis estão aí, é vontade política de aplicá-las e de facilitar a vida do cidadão. Lembra quando nós falamos aqui do Hélio Beltrão, que ele aboliu o reconhecimento de firmas e que hoje qualquer pessoa aqui no Brasil que precisa de qualquer documento, se não tiver um carimbo para reconhecer que aquela assinatura é da pessoa, aquilo não vale. Isso é cultural. Isso é um problema brasileiro, talvez latino-cultural, e que temos que mudar, porque isso era verdadeiro lá para os nossos colonizadores. E no século XVIII, se você quiser, XIX. Mas no século XXI tem que se acreditar nas pessoas. Enfim, o que nós estamos fazendo aqui é uma grande provocação de chamamento para a sociedade. O presidente Eduardo Eugênio coloca a Juscerja como um ponto em que ele reconhece um avanço, né? O empresariado reconhece um avanço, só que há também alguns problemas ainda. Ainda é caro, ainda é lento abrir uma empresa no estado do Rio de Janeiro. Por quê? Não, caro realmente é. Quando nós assumimos a Junta Comercial, nós fizemos pouquíssimos reajustes de preço, porque nós entendíamos, inclusive, que era muito caro, que para o empresário era muito caro. Esse ano mesmo nós não fizemos nenhum reajuste. Quanto custa? De cabeça não sei, tem uma tabela publicada no site, mas é caro. Eu reconheço que é caro, nós temos superávit de arrecadação, de maneira que nós somos uma autarquia, dependemos da nossa arrecadação, mas a gente arrecada mais até do que a gente precisa. Agora, com relação à burocracia da Junta, a Junta tinha uma burocracia diferente.
Era uma democracia de criar dificuldades ou de vender serviço extra processo, fora do processo normal de registro. Então, isso aí realmente encarecia de outra forma, né? Nós tivemos, a primeira coisa que nós fizemos na junta comercial foi fazer uma investigação policial, porque não tinha outra saída para a gente fazer. Por isso, nós começamos a colocar a junta nos trilhos, né? Quer dizer, hoje não se demora tanto a registrar na junta. Talvez a maior demora que existe hoje na junta seja a preparação do material que entra na junta comercial. Quer dizer, os contratos sociais, as atas de constituição de sociedade anônima, das cooperativas. Nós temos uma devolução mais ou menos para o usuário de 30% dos documentos que entram para que sejam refeitos ou consertados. Enfim, isso aí é um trabalho muito grande, que o processo entra e volta para o usuário, e volta para dentro da junta, volta para o julgador. Isso atrasa muito. Mas porque há muita desinformação, então, nesse começo de processo. De produção do processo, né? Então, isso aí existe. Vai fazer um contrato cheio de imperfeição, faz uma ata de assembleia com imperfeições e nós não podemos registrar. Então, isso volta para o usuário para ele consertar. E aí, nesse vai e vem, vamos dizer, ele entra hoje, amanhã é feita a análise dele, aí baixa a exigência, só vai no dia seguinte ser colocado à disposição dele, aí ele tem que ir lá na junta, retirar o processo, consertar e dar entrada de novo. Então, isso aí tem uns 10 dias aí nessa brincadeira. Mas aqueles processos que entram absolutamente corretos, com a documentação perfeita, né, nós hoje na junta, nós temos 2 dias que é para a prefeitura me responder se ele pode se estabelecer naquele local. Se a prefeitura me responder antes dos 2 dias, daquelas que estão integradas dentro do nosso sistema, do regime, nós analisamos antes. Se ele demorar 2 dias, o sistema, eu não reconheço mais a prefeitura e posso analisar. Então, a partir desse D+2, nós analisamos os processos e em 2 dias também já estamos registrando a empresa. Então, não temos esse prazo. Dos municípios que estão no regime hoje são 57 dos 92, não é isso? 57, 92 e suados, né? E como é esse processo de integração do município no regime? Bom, quando a pessoa vai abrir uma empresa, ele faz uma coisa chamada viabilidade de local e viabilidade de nome. É o primeiro papel dele via internet. Vamos fazer o seguinte, essa explicação a gente vai dar no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Hoje eu converso com Carlos Della Rocque. Eu deixei uma pergunta no ar no primeiro bloco. Como é a integração dos municípios no regime? Quando o usuário da junta faz a viabilidade, que eu falei que a viabilidade de nome, se não existe colidência com algum outro nome de alguma outra empresa, e a junta responde imediatamente que é máquina com máquina. E ele faz também de onde ele quer montar o negócio dele e qual o objeto do negócio dele. Essa informação nós passamos via web para a prefeitura. E a prefeitura tem 2 dias para me dizer se naquele local, de acordo com o plano diretor da prefeitura, aquela pessoa pode abrir aquele negócio. Se ela me disser que não pode, eu nem registro a empresa na junta comercial. Se ele me disser que pode, eu faço o registro da empresa e a vida dele segue adiante como um empresário que está se legalizando. E a prefeitura precisa me responder isso, mas tem prefeitura que não tem nem plano diretor. Então é complicado. Então a prefeitura está agora fazendo plano diretor. Então a gente está até ajudando. O Sebrae também tem trabalhado muito junto conosco para ultrapassar essa fase daquelas prefeituras que têm dificuldade. Mas o grande problema que tem são as grandes prefeituras, né? As pequenas até já estão integradas e tal, mas as grandes agora mesmo entrou um município grande. E a gente tem... Porque, estatisticamente, 56 é muito bom perto de 92, né? Mas o que chama atenção, por exemplo, é São Gonçalo não está... São Gonçalo não está, Niterói não está... Nova Iguaçu não está. São municípios de peso, né? Em termos de abertura de negócios, né? E isso o Rio de Janeiro está. Mas, então, a gente, estatisticamente, são 57 de 92. Estatisticamente é um bom número, né? Mas em termos de processo não é tão bom. É um trabalho que é quase que contínuo nesse... E eu não tenho dúvida que eu vou sair da junta, que sou obrigado a sair no final do ano, e esse trabalho vai continuar. Vai ser muito difícil eu estar com os 92 municípios integrados. Eu acho que é um trabalho longo que tem que ser feito.
Bem, agora a gente vai falar um pouquinho da Carta de Serviço ao Cidadão, que também é um outro processo dentro desse trabalho de desburocratização. A LERJ promulgou em 2011 a Lei 6.052, que obriga os órgãos estaduais a terem uma Carta de Serviços ao Cidadão. Por enquanto, quase 3 anos depois, só o Hemorrio, os hospitais estaduais Adão Pereira Nunes e Eduardo Rabelo cumpriram a lei. Indo para a esfera federal, o Ministério da Fazenda fez uma carta de serviços explicando ao usuário tudo o que ele pode conseguir e de que forma deve agir. Essa carta reduziu de 600 para 60 os serviços prestados. Ali, o contribuinte pode saber qual o tipo de serviço ofertado, quem presta esse serviço, qual o prazo, para que tudo seja resolvido e a quem reclamar caso não seja atendido a contento. Mas o ouvidor acha que faltou participação popular com sugestões e críticas para melhorar essa carta. Vamos ouvi-lo. Toda a legislação lá diz o seguinte: o cidadão, a gente tem que prover o cidadão de boa-fé, né? A boa-fé do cidadão. O que acontece é que a gente tem essa cultura de chegar no final das leis e colocar lá um monte de responsabilidade, de culpabilidade em cima do servidor público, né? E ele se guarda, isso acaba sendo para o servidor público até um momento de falar assim, não, eu preciso me preservar e por isso ele utiliza-se disso para poder aumentar ainda mais a parte burocrática, essas situações todas em cima do cidadão. Nós temos que, para romper isso, nesse sentido, para poder romper isso, nós temos que acreditar no cidadão, naquela boa-fé do cidadão, a palavra que ele está colocando, e não só no que diz as leis. A carta pede para que a gente apresente os serviços, quais são as pessoas responsáveis por aqueles serviços e os prazos para poder fazer esse atendimento. A gente lá, como ouvidoria, a gente entendeu que era uma oportunidade de trazer esse documento, esse compromisso com a sociedade, para que a sociedade pudesse ter proveito dessa situação lá, em termos de serviços que o Ministério oferecia. A gente não apresentou isso como audiência pública. Mas depois que nós expomos a carta, que nós apresentamos a carta, não houve por parte da sociedade um encaminhamento de sugestões, de críticas, para a gente poder melhorar esse documento. Nesse sentido, nós sentimos uma falta dessa participação. Por que é tão importante um instrumento como esse, como a Carta de Serviço ao Cidadão, nesse processo de desburocratização, de transparência? Bom, primeiro tem que fazer o meia-culpa. A Junta não tem essa carta. Então, eu acho que nós estamos passando por todo um processo de modificações que nós, no final, poderemos fazer essa carta. No momento, não podemos. Para simplificar, é não perder a segurança daquilo que você produz, né? Por exemplo, a Junta emite certidões em relação à empresa. E antes, as certidões eram dadas por um funcionário que batia a máquina, emitia uma certidão e mandava, e a pessoa pegava no balcão. Isso demandava dias, né? Hoje é tudo eletrônico, quer dizer, ele pede pela internet, cadastra o seu e-mail, vai no banco, no Bradesco, paga, e ele, no prazo máximo, se ele pagar em dinheiro e tal, eu for cliente do Bradesco, em máximo em 1h10 ele está recebendo no seu e-mail a certidão. E se ele for, o banco nos informa de hora em hora, então se ele for 5 para 1, 1h05, ele já está com a certidão. E com toda a segurança, porque não tem mão humana metida nessa história, é máquina. Nós, antigamente, nós recebíamos 3 vias de contratos e de atas e tal, tudo em 3 dias. E aí o que acontecia? A gente devolvia 2 para o usuário, aí trocava-se folha, fazia o diabo, falsificava-se muita coisa. Hoje é uma via só, a gente só recebe uma via e ele recebe uma certidão também. Então já diminuiu. Então, a gente está simplificando e muito, está desburocratizando e muito, mas com a segurança que necessita de que as coisas sejam corretas, né? Nós estamos agora desenvolvendo um sistema de registro cadastro das empresas, que está junto com o Reginho está acoplado nisso também, de que a nossa ideia é que tudo seja via web com o tempo, quer dizer, nós devemos estrear isso em agosto, setembro, e então você vai poder falar com a Junta, mandar seus documentos e receber de volta, e o julgamento do julgador ou do vogal também será via web, então vai ser tudo via web. Então eu acho que com isso a gente cria mais segurança e mais agilidade. Agora, falar em reconhecimento de firma, que é uma coisa que todo mundo briga muito, a Junta Comercial exige reconhecimento de firma. Por quê?
quando a junta não exigia, como aconteceu em algumas outras juntas que não exigiram e passaram a exigir, a quantidade de processos contra a junta comercial, porque nós não temos condições de ficar examinando se aquela pessoa é aquela pessoa que estaria assinando. Nós não temos peritos, né, para poder fazer isso. Inclusive, se eu for fazer um contrato social hoje com a minha carteira quando eu tinha 20 anos, ninguém vai dizer que eu sou aquele, né? E nem a minha assinatura é parecida com aquela. Então, nós tínhamos muitos processos por estar arquivando contratos com falsidade de assinatura. Então, por isso, nós voltamos ao reconhecimento de firma. É lógico que temos reconhecimento de firmas falsas também. Tivemos já contratos sem assinatura com firma reconhecida. Mas essa lei, por exemplo, da Carta de Serviços, ela ratifica a dispensa de reconhecimento de firmas. Não, eu sei disso, eu sei que a gente está desobedecendo, de certa forma, uma lei. Tem outra lei do Estado também que impede. Mas nós não temos capacidade de dizer que tudo aquilo é verdadeiro. Se a gente for para a internet, como a gente pretende ir, nós vamos estar recebendo tudo com certificação digital e depois a assinatura digital. Aí nós podemos abandonar o registro. Agora, só para fechar esse bloco, o senhor falou, por exemplo, da parceria do SEBRAE. Que outras instituições trabalham também em parceria com a Juscerja nesse processo de aumento de transparência e da própria desse avanço que está acontecendo? A Firjan tem nos ajudado muito também. A área de contabilidade tem também ajudado muito a gente. Agora, tanto que eu digo aos colegas que eu sou contador por formação, eu digo, pressiona os prefeitos, né? Porque pressionando os prefeitos, pressionando a Câmara dos Vereadores é que a prefeitura vem. Uma vez um prefeito virou para mim num evento qualquer desses, disse, puxa, eu não aguento mais os seus colegas contadores, eles me pressionam todo dia para entrar no regime. Eu digo, que bom, e quando é que você vai entrar? Então, e o SEBRAE é um parceirão, o SEBRAE realmente é o principal parceiro disso tudo. Nós temos um comitê gestor do regime, estamos baixando algumas orientações, inclusive para que se estabeleça no Rio de Janeiro definitivamente que é baixo risco, que é alto risco. Estamos trabalhando junto com o Corpo de Bombeiros também. A nossa ideia até o final do ano está com esse arcabouço todo montado para quem assumir a junta poder tocar mais facilmente a coisa. A gente continua falando sobre isso no próximo bloco, não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O especialista em desenvolvimento do setor privado do Banco Mundial, Numa Magalhães, também conversou com a nossa reportagem. Ele falou sobre as possibilidades de se chegar ao fim da burocracia excessiva no Brasil. O que ele disse, claro, tem como base a experiência que ele traz do exterior e que só com a automação vai ser possível desburocratizar o país. Em cada país é uma situação diferente, né? A legislação do Brasil é muito única, não é uma legislação comum, né? Como os países nórdicos, a Inglaterra, os Estados Unidos. É também um Estado federativo. Vários estados, cada estado tem uma peculiaridade e bastante descentralizado com vários municípios. Só o estado do Rio de Janeiro, 92 municípios, isso é do tamanho de um pequeno estado na Europa, né? Então, os caminhos são, o que a gente pode dizer que para melhora, vai muito no que a gente conversou aqui nesse seminário. A simplificação de processos, a racionalização desses processos, a reengenharia desses processos, na atenção a quem você está servindo, né? A quem o governo está servindo, que é a população, ao empresário no nosso caso, né? E a automação, né? Eu falo mais de automação porque essa é a minha especialidade. Eu não sou um economista nem um advogado, mas eu sou uma pessoa, um engenheiro de automação. E o que eu posso dizer é que existe uma revolução tecnológica acontecendo. Eu acho que o Brasil está muito bem posicionado para ter vantagens sobre essa revolução. E eu acho que aqui não existe, ao contrário de outros países, problema de capacitação, que existem pessoas que podem conduzir essas reformas de maneira sustentável no decorrer do tempo. Estamos colhendo frutos, existe muito progresso, mas o Brasil ainda está
numa posição ruim dentro do ranking do Banco Mundial, e em termos de burocratização. Em termos de abertura de empresas, o tempo aqui para se abrir uma empresa é um tempo muito longo, o custo é muito caro, isso foi apresentado aqui. Eu acho que se pode trabalhar muito nesse sentido. Colhemos já alguns frutos, como a Juscerja já tem muito bom trabalho, mas o trabalho é contínuo, é semear e continuar a colher, e o que precisa ser simplificado, o que precisa ser reduzido, pessoas retrenadas, isso vai ter que acontecer. Bem, o que ele diz é isso, quer dizer, a automação é a solução. É bem o caminho que a Junta decidiu tomar, né? O caminho, com esse sistema que nós vamos implantar ainda esse ano, lá para o segundo semestre, praticamente vai ser tudo pela web. Mesmo aqueles que não têm certificação digital, não têm assinatura digital, vão poder ir no nosso protocolo, nós vamos digitalizar e vamos devolver. Nós não queremos mais ficar com papel nenhum dentro da Junta Comercial. Nós temos hoje não sei quantas toneladas de papel gastando um dinheirão com arquivamento disso, né? Nós temos hoje, a partir do momento que nós passamos a fazer essa digitalização, nós temos mais de 50 milhões de imagens guardadas, e não temos a Junta inteira. A Junta é de 1808, então é impossível a gente ter tudo digitalizado. O custo disso seria uma brutalidade, mas nós temos de uns 30 anos para cá, mais ou menos, tudo digitalizado. E a automação é a realidade do mundo, a gente não pode escapar. Estou fazendo agora um fórum internacional aqui no Rio, exatamente para poder escutar o que eles estão fazendo lá fora e a gente também falar o que nós estamos fazendo aqui. Troca, senão a gente fica falando entre nós o tempo inteiro, né? Ninguém sabe o que está acontecendo no mundo. Essa é a ideia da Junta do Rio de Janeiro. Nós é que começamos esse movimento de internacionalizar a Junta Comercial, né? Já tivemos fazendo demonstrações na Índia, também fomos a Nova Zelândia, e aí fomos buscar, dizendo, nós queremos fazer isso aqui no Rio de Janeiro. Aí brigamos com a Macedônia, que era um país que estava querendo, e conseguimos trazer para o Rio de Janeiro. Trazer cultura, a gente precisa disso, né? Eu acho que nada funciona se a gente ficar só entre nós conversando, só entre nós procurando melhorar. A gente tem que saber o que existe fora daqui também. O mundo hoje é uma bola tranquila, estamos todos juntos com os mesmos problemas, né? Se alguém acha uma solução melhor para o problema, a gente tem que buscar, como dizia o Chacrinha, nada se cria, tudo se copia, né? Eu acho que é por aí que a gente caminha, né? E em relação aos 92 municípios, como o senhor disse, vai ser impossível fazer o regime para todos eles. Mas como chegar àqueles em que é muito mais difícil, por exemplo, pensar numa informatização completa, pensar numa estruturação quando nem a prefeitura tem os meios para fazer isso? Tem prefeitura que não tem nem internet, né? Então não adianta a gente pensar que esses municípios vão entrar no regime tão cedo que eles têm que se estruturar administrativamente também e tudo. Agora, tem outros municípios que é decisão política, né? Porque é o problema do alvará, né? É sério problema do alvará de que a pessoa... Falou-se em burocratização, né? O funcionário que dá alvará, ele não pode perder o poder de dar o alvará. Quer dizer, não estou nem falando de corrupção nem nada, é o poder que ele detém do carimbo dele, né? Isso é um negócio muito complicado, né? Pessoa, e aí, o que eu vou fazer da minha vida se me tirar essa condição daqui, né? Aí ele fica com medo, né? Então, há uma reação muito grande de se colocar o regime. Mas eu acho que aos poucos nós estamos avançando devagar. No início foi mais rápido, lógico, né? E agora tem vários municípios grandes, você falou de São Gonçalo, Nova Iguaçu, o prefeito lá está querendo botar o regime, né? A Niterói também, há todo o movimento para se instalar o regime. Agora, só que a gente tem que acelerar um pouquinho de vez em quando, né? Mas acho que vamos botar alguns grandes aí ainda esse ano. E é a cultura de mostrar também quais são as vantagens de adotar esse tipo de... Porque com o regime, a prefeitura já está sabendo quem quer se instalar no município. E quando ela se instala, nós mandamos para a prefeitura, olha, fulanos abriram uma empresa em tal lugar, capital e tanto, isso aqui, os sócios são esse. Ele recebe todas as informações. Hoje o que acontece com alguns municípios, muitos, eles não têm nem ideia do que eles têm de empresa funcionando, porque ele se registra na Junta, se registra na Receita Federal, na Secretaria de Fazenda, e não dá bola para a prefeitura. Então a prefeitura não sabe que ele existe. Tem um município, não vou dizer o nome,
que é a história que eu sempre conto, ele disse, não, nós temos tudo que a junta tem, nós temos aqui no nosso arquivo. Eu disse, duvido. Vamos fazer uma bateção? Vamos. Aí fizemos uma bateção com as empresas em torno da prefeitura, com as ruas em torno da prefeitura. Descobrimos ali 58 empresas que não tinham alvará, que a prefeitura não sabia que elas existiam. E uma delas era um restaurante que o pessoal da prefeitura almoçava todo dia. Então isso acontece muito, né? Então hoje aqueles que estão no regime, pelo menos que diz respeito aos registros da junta comercial, ele tem o cadastro dele absolutamente em dia, porque ele registrou, a gente avisa. Então hoje eles estão sabendo, e com isso ele pode fazer projetos para direcionar melhor determinadas ações da prefeitura em função que está crescendo muito uma determinada área ou uma outra área não está mais crescendo. Aumenta a arrecadação, melhora o planejamento, quer dizer, você assim. facilita uma série de ações administrativas que antes a prefeitura não tinha visão disso. E para a prefeitura não tem custo nenhum. Quer dizer, o custo dela é ter um funcionário que ela já tem dizendo se pode ou se não pode. Mas ela já tem esse funcionário, já tem lá as coisas. Ele pode, pela internet, dizer o que ele tem que... Quais as exigências, ele pode se instalar. Você vai dizer, eu posso instalar um posto de gasolina em tal lugar. A prefeitura pode dizer, pode, mas olha, tem que ter a ANP, tem que ter não sei... Por quê? Porque ele já pode aí tirar, por exemplo, CNPJ e a inscrição estadual. Porque ele pode comprar equipamentos, pode adiantar a vida dele quando ele tirar o alvará, ele cumpriu todas as exigências. Ele adianta a vida dele. Então é isso que a gente quer. A gente quer dizer ao empresário, olha, monte o seu negócio, né? É fácil, mas tem que obedecer às regras do jogo, né? É isso aí. Bem, infelizmente nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Carlos, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima!